Esse episódio do Agro e Prosa Podcast é um oferecimento da Grão Top. O tratamento ideal para o seu grão é com a Grão Top. A Grão Top trabalha com o controle de insetos em grãos e sementes armazenadas. A Grão Top, em parceria com a Ecopest Brasil, realiza os mais diversos tipos de serviços que o seu armazém ou fazenda necessita, como expurgo de grãos, profilaxia, limpeza e desinfecção de caixas d'água e manejo integrado de pragas sinantrópicas. Entre em contato com a Grão Top no site www.grãotop.com. O meu convidado de hoje, eu cheguei a travar a língua aqui para começar. O meu convidado de hoje é Bruno Pavão, que é líder de robótica da Solinftec. E o tema da nossa entrevista será Plataforma Robótica para Produção de Alimentos em Larga Escala. Bruno, eu fiquei tão emocionado para começar a falar com você, cara, que eu cheguei a travar no início. Como é que você tá? Bom dia, Divino. Tudo bem, graças a Deus. Tudo bem. Até pra gente aqui, quando o tema é robótica aqui, até a gente se entusiasma demais, até a gente trava do lado de cá. Cara, eu fiquei muito entusiasmado. Eu participei da coletiva de imprensa com vocês na AgriShow. E aquilo me chamou a atenção de tal forma, cara, que eu olhei e falei, meu Deus, olha para onde a agricultura tá partindo, olha onde a gente está chegando, cara. E eu fiquei extremamente motivado e estava muito afim de bater esse papo com você. Vamos começar falando da empresa? Quem é a Solinftec? Conta pra gente aí dessas novidades todas que vocês estão trazendo. Claro. Divino, Solinftec é uma empresa 100% brasileira. A gente está indo já para o nosso 16º aniversário, né? Uma empresa com 15 anos no mercado. Nascemos lá atrás no mercado de cana-de-açúcar, provendo uma tecnologia baseada na telemetria para monitoramento das usinas, principalmente no mercado de cana. Então, toda a gestão operacional do corte, carregamento e transporte, dos tráficos culturais, tudo que envolvia qualquer tipo de máquina, de mecanização no campo, a gente nasceu ali. E aí, nesse caminho todo, a gente vem criando os irmãos mais novos e dando espaço para as novas verticais. Então hoje a gente atua com mais de 93% do mercado de cana-de-açúcar usando o Solinftec no Brasil. O mercado de grãos desde 2017, os principais players e agora pequenos, médios, de todos os tamanhos produtores. E o mercado de cultivos perenes, né? O agroflorestal, então café, laranja, agora as florestas brasileiras na parte da silvicultura. Então é uma empresa que há 15 anos vem trabalhando muito forte, trazendo tecnologia, trazendo novos dispositivos e uma inteligência por trás que é a nossa cara, é o nosso DNA, para fazer a gestão operacional. Então é gerenciar tudo, desde o primeiro hectare plantado, como ele foi plantado, se dentro daquela mesma hora que a gente está olhando a informação, se a gente consegue tomar uma decisão para melhorar o indicador, para melhorar a tomada de decisão, envolvendo clima, logística, qualidade das operações com o nome do operador. Então a gente faz um apanhado geral de tudo que está acontecendo com pessoas e máquinas no campo para poder entregar essa gestão em tempo real na mão do cara que toma a decisão ali na fazenda. E aí, nos últimos 2 anos, a gente catou e resolveu mudar o jeito de fazer algumas coisas da agricultura em campo. E a gente lança a plataforma robótica do Solix para fazer esse apoio na robótica com a tecnologia que a gente já vinha desenvolvendo já há muito tempo no Brasil. E você, nessa fala sua, já tirou uma dúvida minha, porque eu ficava em dúvida. Cara, as soluções da Solix, da Solinftec, são só para o grande produtor rural? E você já falou que não, né? Pequeno, médio e grande. Não, e assim, um dos grandes exemplos disso eu sempre falo que a gente começou pelos grandes players, né? Então, quando começou pelas usinas, grandes grupos, Raizen, Tereos, coisas que são monumentais, assim como em grãos. Isso. Bom Futuro, Amage. E hoje eu tenho um fornecedor de cana de 60 hectares, eu tenho um pequeno produtor de grãos no estado de Minas Gerais com 900 mil hectares, e eu tenho em perenes o produtor de café no Cerrado Mineiro com 80 hectares usando a solução, tomando a decisão, mudando a estratégia dele de dia a dia da operação, baseado na nossa solução. Então a gente conseguiu democratizar bastante o uso dessa ferramenta. E na agricultura, cada vez mais se exige produção em larga escala, maior produção na mesma área, ou às vezes até com áreas menores, né? Até pelos custos de produção que estão muito altos. Cara, como é que essas soluções tecnológicas estão fazendo com que a agricultura evolua cada vez mais nessa escala de produção? Divino, a gente sempre parte de um princípio que no passado, a tecnologia ela era vista como
um custo para a lavoura, né? Eu estou adicionando mais tantos reais por hectare no meu custo de lavoura para poder ter essa comodidade. E a gente sempre partiu para o outro lado. Falou, a tecnologia que funcione dentro da fazenda é aquela que tem custo-benefício. Então não adianta investir um custo e não ter retorno. Então todas as ações, toda a inteligência, o que a gente faz com a ferramenta em tempo real, online, que é dar o indicador, é mostrar o problema na hora acontecendo, é sempre permitir uma ação por parte do produtor, por parte da gerência, por parte de quem está ali cuidando da terra, uma tomada de decisão. Então tudo que a gente faz hoje não é feito para ser como se fosse um retrovisor. Eu vou olhar lá atrás o que aconteceu semana passada, ontem e já foi. Não, a gente trabalha com, por exemplo, parametrizações de alertas e alarmes que acontecem minuto a minuto para a primeira decisão rápida, que é quem está operando a máquina, poder entender que está fora de algum parâmetro que vai trazer algum tipo de prejuízo ou que não está determinado com a cultura da fazenda. E dentro daquele mesmo conjunto de horas, a gente permitir que quem realmente toma a decisão possa mudar a situação da operação. Então, a gente consegue impactar muito a estrutura do agronegócio dentro da porteira, dentro da fazenda, porque a gente permite fazer essa tomada de decisão. A gente consegue entregar um dado a tempo e com uma clareza significativa no dia a dia do produtor, do gerente, para que ele possa olhar e falar, eu vou mudar minha estratégia de plantio, porque isso vai me interferir, por exemplo, na janela de plantio e eu vou perder poder de germinação. Então, tudo que a gente faz, no final das contas, é dar essa ferramenta, dar essa munição para ele, visando produtividade, visando o custo da operação e ele conseguir tomar a decisão de maneira mais assertiva possível. E aí tem ferramentas que, quando chega para ele tomar a decisão, o próprio operador já recebeu o informativo, já viu onde estava errado e tomou a própria decisão. Então a gente começa a impactar desde aí, mudando esse conceito de que tecnologia é custo e sim um custo-benefício. Dia desse, em um grupo de WhatsApp, eu vi uma produtora rural fazer uma pergunta, uma colocação lá, que acabou que ninguém respondeu. Ela falou aquilo e ficou meio no ar. Ela falou assim, até onde a inteligência artificial vai nos ajudar na agricultura? E aí, cara, eu lembrei da Alice, né, que vocês apresentaram lá na AgriShow, né, que a Alice AI, que é uma plataforma de inteligência artificial. Como é que ela pode, cara, ajudar os produtores a alcançar esse futuro sustentável para suas lavouras? Divino, o que acontece assim, a pergunta dessa produtora ela é muito pertinente porque até então, vamos falar assim, num cenário próximo aí dos últimos 3, 4 anos, com a entrada de tecnologia nas fazendas, a gente criou um grande banco de dados. É uma massa de informação que são geradas ali minuto a minuto, são centenas de milhões de linhas de informação. E essa pergunta de até onde, o que a gente vai fazer, é porque até então nunca se tinha tido uma ferramenta ou essa parte de inteligência artificial capaz de analisar, interpretar isso e gerar os insights. A gente sempre teve esse sonho de, nossa, eu tenho esse zilhão de informações e daqui eu tenho certeza que qualquer parada para analisar isso me traria resultado. Humanamente é impossível você fazer isso, não tem como, são muitas informações. Então a Alice, ela já é um desenvolvimento antigo nosso, assim, ela já vem já de anos, e ela, como qualquer inteligência artificial, ela se aprimora a cada ano que ela recebe informação. E hoje a gente chegou num ponto que, por exemplo, a nossa plataforma robótica, né, a família Solix, a interpretação dos dados que a gente coleta em campo, quem faz a análise para gerar o insight, gerar o resultado para quem está vendo a plataforma funcionar, é esse grande banco de dados. Então ali a gente conseguiu unir informações operacionais, a gente conseguiu unir informações agronômicas e o conhecimento de quem trabalha com esse treinamento de inteligência artificial para prover o insight, para prover uma mudança de como a gente olha para a lavoura. Acho que esse é o ponto mais impactante da inteligência artificial. A gente vai quebrar pequenos conceitos que a gente tinha do convencional para uma outra maneira de se enxergar o que está acontecendo na lavoura. Esse é o papel mais fundamental da inteligência artificial. E a gente tem que estar muito preparado, eu falo nós como empresa e também os produtores, para quebrar alguns paradigmas do que a gente sempre vinha acreditando que era o jeito correto de se fazer. Porque isso é aquela velha frase nossa no campo, isso dá certo já há 20, 30 anos e vai continuar dando certo daqui 20, 30 anos. Mas quando você para a análise... Você pode citar um exemplo aí de alguns desses paradigmas? Claro. Por exemplo, vou te dar um exemplo muito, muito claro de plantio. A gente vai lá, regula a plantadeira, compra a semente, compra a variedade e vem uma recomendação. Vamos plantar 100 mil
plantas por hectare de população. Legal. A gente faz todo o trabalho de regulagem de máquina, pede para o operador trabalhar na velocidade correta e tudo mais. Tem coisas ali dentro, por exemplo, a variação da profundidade onde a semente é colocada, e isso vai impactar, por exemplo, na velocidade de germinação. E aí você pega um talhão de 100 hectares, o nível amostral que a gente faz no dia a dia normal, que é esse jeito que vem acontecendo há anos, é tirar pequenas amostras do campo, contar a semente, ver como é que está caindo e analisar. Hoje a inteligência artificial, por exemplo, na plataforma Solix, eu consigo fazer rodadas diárias nesse talhão com o robô, fazendo a análise do tempo de germinação de cada ponto do talhão. Ou seja, se eu quiser analisar as 100 mil plantas que eu coloquei lá dentro e entender a velocidade de germinação dela, se essa população se estabilizou em 3 dias ou estabilizou em 7 dias, o reflexo que isso vai dar no manejo e na produtividade, até no manejo de pragas e no manejo de adubação, inseticidas e tudo mais, está embutido nesse número. E a gente não consegue ter a certeza de que a população inteira que a gente colocou naquele talhão nasceu numa progressão de velocidade linear. E quando a gente vai olhar isso com resultados do próprio Solix do ano passado e agora já dessa safra, você começa a ver talhões de 100 hectares, onde 30% da população se estabilizou por 3 dias, o resto dos mais 40% estabilizou por mais 7 dias, e a população final chegou lá no meu 12º dia. O impacto na produtividade no manejo tá aí. O insight do que eu vou fazer, por exemplo, com manejo de adubação nitrogenada para o milho, tá aí. Como é que é a migração das pragas das plantas mais novas, das plantas mais velhas para as plantas mais novas, que tem uma interferência, tem um hábito comportamental da praga totalmente diferente, tá aí. Mas quem consegue analisar 100 mil plantas em um talhão de 100 hectares? É muita coisa. É muita coisa. Então eu preciso desse advento da tecnologia para me dar essa informação. E aí eu começar a mudar. Falei, opa, então quer dizer que minha população não se estabeleceu na hora que eu precisava. Essa parte do talhão recebeu mais chuva numa germinação mais tardia. O que isso vai me impactar numa resistência de praga? Qual é o comportamento migratório da praga? Então, são esses resultados que hoje a gente consegue mostrar de uma forma muito clara e muito comum do dia a dia do produtor que está acontecendo na lavoura dele. Que sem esse advento ele não teria essa possibilidade de enxergar. Ele olharia e falaria, meu talhão germinou no 5º dia, mas não foi exatamente assim que aconteceu. Bruno, essa geração nossa de produtores rurais, que é extremamente tecnológica, e essa geração de agrônomos, de técnicos, está preparada para tudo isso que está chegando nessa velocidade tão grande? Tá sim, Divino, porque o que a gente nota no campo e na conversa assim, muito próxima que eu e toda a equipe da empresa tem com os produtores, a gente vê todo dia, numa conversa, numa reunião, um produtor mostrar alguma coisa vindo pelo celular dele. Ou é um aplicativo, ou é um vídeo que chegou. O campo, ele, por mais que a gente tenha o problema da conectividade ainda no país como um todo, os produtores eles estão conectados, né? O que a gente enfrentou nos últimos anos fez com que a gente fosse para frente da tecnologia buscar informação. Quantos dias de campo a gente não viu acontecer em meio à pandemia sendo online? Onde jamais a gente pensaria dessa forma. Então, assim, a tecnologia ela teve um empurrão muito forte ali para a gente ter ser mais próximo dela. E o técnico agrícola, o engenheiro agrônomo, ele percebe que as tomadas de decisões dele podem ser muito mais assertivas usando a tecnologia. E ninguém quer ficar para trás. Ninguém quer tomar uma decisão baseada numa forma que pode ser subjetiva, que poderia ser melhor. Então, acho que essa geração, ela tá querendo ser melhor, ela tá querendo provar o valor dela, ela tá querendo mostrar que ela consegue fazer mais, com menos, como você falou, nas áreas, com mais tecnologia, com mais assertividade. Então isso tá sendo um dos fatores fundamentais para falar, essa geração, essa garotada que tá vindo aí, tá preparada. Você falou da plataforma Solix, né, que é o Solix Ag Robotics. Como é que ela está ajudando a promover a sustentabilidade na agricultura? E o que é exatamente essa plataforma? Falando um pouquinho da plataforma, isso foi um projeto que nasceu aqui dentro de vamos criar um robô com uma tecnologia autônoma que ele possa rodar no campo sem nem maiores problemas, onde a gente pode embarcar a tecnologia nele e trazer essa parte agronômica da avaliação da planta, do inseto, da condição, da germinação de uma forma automática. Esse foi o conceito de trazer o robô. Quando a gente olha hoje para 2023, a gente está falando já de 3 soluções dentro de uma plataforma única. Então, eu estou levando um robô que roda autônomo no campo, 100% elétrico, com recarregamento das baterias através da energia solar, com um conjunto de câmeras e acessórios capazes de capturar essas informações e transmitir
essas informações processadas já por um treinamento de inteligência artificial. E que quando a gente olhar, por exemplo, para a solução Sprayer, que é a solução que faz hoje a aplicação de herbicida localizado através do reconhecimento de que existe uma planta daninha ali e que ela precisa receber uma pulverização, a gente está trabalhando com redução de químico na ordem de 70% a 90%. Nós estamos trabalhando com informações de comportamento de praga e não só identificar a praga no campo, mas entender que encontrar uma lagarta de uma helicoverpa ao meio-dia, toda aberta ali tomando sol na planta, né, na face de cima da folha, isso representa que uma pressão de pragas naquele talhão é muito mais severa do que a gente imagina por ter encontrado apenas um. Porque o comportamento dela ao meio-dia, com incidência de raio solar, com temperatura elevada, e ela ainda está ali se expondo para fazer alimentação, isso muda o conceito, por exemplo, de manejo integrado de pragas. Onde eu teria que bater um pano ali de 1 metro por 1 metro para contar a pressão e entender se eu tenho níveis de dano econômico, de equilíbrio, de controle, e hoje a gente passa para analisar o comportamento. Então, essa plataforma, Divino, ela começa a quebrar esses paradigmas. A gente até tem bastante cuidado em falar, nós estamos entrando com um novo conceito de fazer as mesmas coisas. Então, assim, são exemplos, inúmeros exemplos hoje dessas 3 soluções que a gente consegue trabalhar a sustentabilidade. Acho que lá na AgriShow nós tivemos a oportunidade de mostrar, acho que ficou claro para vocês, a questão da solução Hunter, que são aqueles LEDs com comprimentos de ondas específicos, onde eu consigo fazer a atração do inseto adulto e fazer a eliminação dele através de um choque elétrico e não utilização de química. Hoje é uma solução que, dependendo da infestação, por exemplo, de cigarrinha numa lavoura de milho, em uma noite de trabalho de 4 a 5 horas de comportamento de LED ligado, eu estou eliminando de 300 a 400 insetos em uma noite. A capacidade de multiplicação de um inseto desse é de 14 ovoposturas por dia. Então a gente está quebrando o ciclo de reprodução de um inseto que traz um prejuízo tremendo para a lavoura de milho sem usar uma gota de química. Cara, quando eu vi o Solix Hunter, sabe o que ele me lembrou? Padaria. Exato, lá as batarias dos anos... Padaria, você chega na padaria... Cara, não tem uma luz assim que os insetos, em vez do cara ficar ali espantando a mosca e tal, ele coloca uma luz e a mosca vai... Ela é queimada naquele negócio ali, né? E eu falei, cara, os caras pegaram uma ideia de padaria, assim, logicamente que não é tão simples assim, e criaram um robô que é capaz de atrair o inseto à noite, e eu achei aquilo fantástico, cara. Mas aí veio uma outra dúvida. Para quem isso está disponível? Porque eu imagino que um robô daquele deve custar muito dinheiro, quer dizer, qual produtor rural que vai ter acesso a isso? Eu não sei se você já tem produção em larga escala ou se ainda não tem, explica aí pra gente. Divino, isso é uma coisa que a gente se orgulha muito, assim. A Soniftek, desde o começo, acho que por ser uma empresa brasileira, entender a realidade do produtor brasileiro, e esse avanço do grande produtor pro médio, pro pequeno que a gente fez durante esses anos todos, fez que a gente trabalhasse com premissas onde entrar com uma tecnologia pro nosso produtor, pro cara que sofre com aumento de adubo na casa de 30%, 40% todo ano, a gente entrasse com uma solução que não fosse viável para aqueles produtores que realmente também precisam disso e que estão sempre de olho no custo da lavoura para conseguir ter uma margem de sobreviver como produtor brasileiro, a gente sempre preocupou nisso. Então é uma máquina hoje que não tem um custo absurdo. Se você comparar, por exemplo, o trabalho de um Solix Sprayer, que é esse cara que faz a aplicação localizada, contra uma tecnologia que você vai embarcar no seu pulverizador, que já custa R$1,5 milhão e vai te custar mais meio pulverizador, a gente não chega nem perto. Nós estamos trabalhando numa plataforma que está na casa dos seus R$250 mil completa. Então, assim, são valores que, obviamente, com o incremento da escalabilidade desse robô na produção, na larga escala, vai haver ainda, né, no nosso plano de crescimento até a redução do valor de custo dele. Hoje a gente já está trabalhando já com uma construção de uma nova fábrica, já temos uma planta lá em Pato Branco que já está em produção, a gente já tem uma série de robôs para serem entregues agora, que foram os fechamentos da AgriShow em agosto e setembro. Então a escalabilidade para a gente já deixou de ser uma coisa que a gente falava em 2021, no primeiro lançamento. Nós já estamos trabalhando na construção das duas, uma fábrica pronta e na construção da segunda. Então,
para 2024, o produtor brasileiro pode esperar uma entrega e uma produção na casa acima dos seus 100, 200 robôs por ano. Então isso para a gente já não é mais um desafio, a gente já colocou a mão na massa e está colocando a produção em dia. E quando a gente fala de custo, de aquisição, a Soniftec nesse tempo todo, Divino, o nosso grande negócio foi sempre entregar a tecnologia para o produtor como uma forma de serviço. Então a forma de serviço hoje, ela tem um peso muito bom para os dois lados, para a empresa e para o produtor. Obriga a um serviço de qualidade e obriga ele a ter a presença da Soniftec como um parceiro. Então para a gente isso é maravilhoso. Então nós estamos fazendo de tudo, estamos trabalhando, trazendo novas tecnologias, novos hardwares, novas peças, busca nova tecnologia fora do país para ter sempre alinhado o custo e o benefício que a gente tem em toda a plataforma. O pulverizador, o Solix Sprayer, eu achei fantástico, porque ele vai lá onde tem a planta daninha, onde precisa, e ele faz uma aplicação localizada ali, né? Quais são as características desse robô e como é que ele contribui para essa produção sustentável que você estava falando aí? Então, esse robô, Divino, ele tem ali um conjunto de câmeras numa barra de 13 metros de largura. Cada câmera vai controlar, em média, 3 bicos de pulverização. E ele tem a capacidade de fazer uma pré-checagem, enquanto ele está andando na lavoura, se aquele alvo que ele identificou como uma daninha, realmente é uma daninha. Então, para você ter uma ideia, hoje ele anda olhando e falando assim, ó, essa linha que eu estou olhando aqui é cultura, é milho. Ó, identifiquei que tem uma planta daninha ou no meio da linha do milho ou na entrelinha. Vou checar durante 7 vezes no intervalo de 7 metros se realmente é uma daninha. A inteligência ao vivo fazendo isso, tá? Chequei, é uma daninha. Abre o bico, a pulveriza, fecha o bico. Então a gente sai de uma pulverização, né, de área total para realmente um mapeamento de identificação, que é o primeiro entregável dele. Então eu vou mapear onde está essa infestação. E o segundo entregável que acontece simultâneo é, ó, tô te entregando uma aplicação nessa latitude e longitude para essa daninha, gastei tantos vezes de produto. E aí a gente começa a enxergar um equipamento que quando roda na lavoura fazendo, por exemplo, uma operação de pré-plantio com herbicida para manter a área limpa, você tem um robô autônomo capaz de rodar todos os dias, enquanto houver luz para aplicação do herbicida, cuidando daquela lavoura. Ou seja, ele vai pegar uma planta daninha no primeiro estágio inicial de desenvolvimento dela. O que eu posso permitir para esse produtor? Que ele use um produto de amplo espectro, que vai baratear o custo de herbicida dele. Então, além de não promover a aplicação em área total, eu estou permitindo que ele entre com um produto de amplo espectro no estágio inicial da daninha. Lembra da quebra de ciclo do inseto com a solução Hunter, da luz? Eu estou promovendo a mesma quebra de ciclo na planta daninha. Eu não estou esperando ela chegar no hábito e na fase reprodutiva dela, onde ela vai pôr semente e aumentar o banco de semente daquele talhão. Eu estou fazendo a eliminação dela com um produto de amplo espectro, de baixo custo no estágio inicial. Eu vou quebrar o ciclo da daninha. E o legal é que o dia que ele volta naquela linha, ele sabe exatamente onde é que ele fez a aplicação, né? Exatamente. Ele sempre tem a capacidade de voltar no mesmo ponto e falar assim, olha, a minha infestação na semana passada eram 6 plantas por metro quadrado, né? 6 plantas por metro quadrado avaliado. E agora eu tô achando 2 plantas por metro quadrado avaliado. Você dá uma redução de 70%, 80% na infestação em questão de 7 a 10 dias, que é o tempo do produto agir, isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Legal, cara. Obrigado, Bruno. Foi um prazer falar com você, cara. Assim, o papo foi muito mais legal até do que eu achei que fosse. Parabéns e Obrigado. Curti muito. Vamos conversar mais vezes, viu? Parabéns pelo programa e conte com a gente aqui. Eu conversei com o Bruno Pavão. Ele é líder de robótica da Solinfitec. E nós falamos a respeito da plataforma robótica para a produção de alimentos em larga escala. E eu espero que você tenha gostado, assim como eu gostei dessa nossa prosa. Se você que está nos ouvindo agora quiser assistir a minha conversa com o Bruno Pavão, inclusive ver essas máquinas que nós falamos aqui trabalhando, então faz o seguinte, vai lá no YouTube, no canal Agro e Prosa, e eu tenho o vídeo dessa entrevista de hoje, inclusive com as imagens dos robôs trabalhando. O podcast Agro e Prosa tem o objetivo de falar do agronegócio de forma fácil, simples e descomplicada. Diariamente conversamos com os maiores atores do agro e abordamos os mais diversos assuntos de interesse de produtores rurais, técnicos, pesquisadores, profissionais da área e simpatizantes do agronegócio. Se você gosta do nosso podcast,
Então você pode nos ajudar, é muito simples. Basta seguir-nos nas principais plataformas de streaming e também no YouTube. Se você deixar um gostei, compartilhar os episódios e deixar um comentário, já vai nos ajudar muito a dar relevância tanto ao podcast quanto ao canal. E o mais importante de tudo, nos siga para receber notificações de novos vídeos e episódios. Um grande abraço para você e até a nossa próxima prosa.